Olá! Espero que você esteja de bem com a vida. É muito melhor assim, não é verdade? Eu estou feliz que esteja passando por aqui. Aproveite e dê aquela parada básica e fique aqui conosco até o fim. Eu te convido para uma pequena viagem numa história dessas que acontecem na vida de todos nós, ou acontece conosco, ou assistimos acontecer. E isso pode ser a qualquer momento. Lembre-se, histórias inspiram, cativam e arrebatam. Sabe, muitas vezes não reconhecemos o que achamos que conhecemos. E na maioria das vezes, interpretamos as coisas de forma diversa da realidade. Claro que às vezes estamos apegados a questões que acreditamos. E aí temos como coisas certas. Mas isso nos deixa míopes. Eu vou contar um episódio na vida de Afonso. Afonso, vem comigo. Vamos ver o que o Afonso aprontou. Acontece que Afonso se preparou para palestrar, literalmente. Havia uma boa quantidade de espectadores no salão. Muitos bem interessados no assunto em pauta. Outros, nem tanto. Outros ainda simplesmente ouviam como uma forma de deixar o tempo passar. Afonso começou. Olhe só, preste atenção na minha tese. Eu vou mostrar como há a necessidade de buscar todas as ideias viáveis e ideais disponíveis no meio filosófico para podermos criar um laço de conexão bem estável entre o profissional e o cliente. Começo explanando que, em um sentido amplo, o conceito de comportamento dependente, obsessivo e forçado inclui um grande complexo de várias características mentais dos transtornos de personalidade. Desde o complexo do viciado ou do abandonado até condições graves como toque, doenças somatoformes ou vários vícios, alcoolismo, dependência de drogas, vício em jogo de azar, comer demais, comer de menos e essas coisas. Levando em consideração que quaisquer vícios químicos e muitos transtornos mentais associados a um tipo de comportamento compulsivo são inicialmente associados a um padrão de personalidade individual bem definido, como pré-requisitos bem definidos na psique, que então se desenvolvem em problemas bem conhecidos, com medicamentos, álcool e substâncias psicoativas. Sim, a psicologia analítica e a psicanálise afirmam que na psique de qualquer pessoa existem inicialmente formas vazias, arquétipos, os tais padrões instintivos de comportamento que na infância de uma determinada pessoa são preenchidos como uma experiência individual única e se tornam complexos ativos em seu inconsciente pessoal. Os complexos ativos, subsequentemente, formam a base da neurose e da divisão parcial da psique no processo de socialização. Entenderam? Você entendeu? Acontece que na infância é o momento da formação do complexo de ego, do eu,
e os principais traumas que afetarão o resto da vida do sujeito. Aquelas crises naturais de 1, 3 e 7 anos da vida de uma criança, crises extremamente importantes para ela. Certo até aqui? Bom, seguindo, não adianta listar todos os complexos porque existem muitos deles. Mas vejamos só uma coisa. Gostaria de me deter nos detalhamentos sobre aqueles que formam distúrbios do impulso e formam tipos dependentes de comportamentos e vícios. Acompanhe o meu pensamento, raciocine comigo. Você já sabe que da questão do núcleo de problemas futuros, então 4 complexos podem ser definitivamente distinguidos: o complexo de abandono, o complexo dependente, o complexo de inferioridade e o complexo de ordem. Eu cravo as razões para a formação desses complexos. Comigo, 1. Características do relacionamento da criança com uma mãe fria ou neurótica, ou sua completa ausência na vida da criança, quando toda a educação é transferida para os avós, por exemplo, ou algum outro responsável. 2. A ausência de um pai, ou existir uma família disfuncional. 3. Métodos inadequados de criação dos filhos. Simples. 4. Problemas secundários de socialização no jardim de infância, por exemplo, e na escola. Rapazes, todos esses detalhes são facilmente diagnosticados na história pessoal de uma pessoa, de um ser. A conexão com neuroses ou psicoses subsequentes acaba ficando bastante óbvia, concorda? Bem, o que sabemos então? As primeiras dificuldades sérias em tal desenvolvimento de eventos são garantidas para começar no período inicial de socialização, já lá no jardim de infância ou na escola, e finalmente amadurecer no período de 14 a 17 anos, quando ocorrem os primeiros episódios de uso de certas substâncias. Ou então descobrimos os elementos de obsessões. Pessoas com esses complexos criam apenas tipos de relacionamentos pessoais dependentes e codependentes, e por volta dos 23 anos de idade há manifestações claras de transtornos mentais ou neurose pronunciada na anamnese. Não estou entrando na predisposição genética, não. Que fique ao largo, uma vez que esses defeitos podem se manifestar muito mais cedo e podem não estar associados às peculiaridades da educação da criança, como argumentei. Quer um copo de água? Vou continuar. Sabe, o vício, ele significa dependência no sentido mais amplo de uma palavra. Aqui pode haver dependência de substâncias psicoativas ou de padrões de comportamento, comportamentos obsessivos. Trago um exemplo atual, o vício em internet. Também posso trazer o transtorno da compulsão alimentar periódica. Excelentes exemplos de comportamento viciante. Tem o toque. Ocorre, meu bruxo, que para o cérebro não há diferença. O cérebro percebe tudo por meio de impulsos nervosos e também de mensagens bioquímicas transmitidas com a ajuda de neurotransmissores. Entendeu? Pois é. Sujeito, pense. Se houver o desejo, quase todas as reações mentais podem ser reduzidas à bioquímica ou condução das redes neurais do cérebro. As únicas exceções são grandes concentrações de etanol ou substâncias narcóticas, que são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica e deformar diretamente a química cerebral. Tá, eu sei.
Neste caso, estamos falando de intoxicações graves e dosagens próximas a fatais. Mas faz parte. Abra sua mente, meu caro. Via de regra, os primeiros episódios de uso podem ser acidentais, quando um jovem tenta algo proibido por companhia, por exemplo. Eis aqui o que podemos chamar de primeiro filtro psicológico. Se um jovem tem diante dos olhos um exemplo de adultos prósperos, cuja opinião é importante e valiosa, o mecanismo de proibição e condenação é acionado. Uma condenação contundente do uso por amigos próximos ou namoradas é importante e pode atuar como um filtro. E esse mecanismo funciona de forma muito mais eficaz do que condenação de adultos nessa faixa etária. Por isso, deixo bem claro que, se não houver tais pessoas no ambiente, não há restrição interna ao uso. Nesse caso, não existe um modelo saudável de atitude em relação às substâncias psicoativas e não há compreensão do perigo potencial de tudo isso. Fechamos o meu primeiro ponto. Vamos ao segundo. O segundo filtro é a idade e a experiência de uma pessoa. Quando temos um jovem que experimentou pela primeira vez com mais de 16 ou 18 anos e sentiu uma perda de controle junto com a euforia. Muitas pessoas cautelosas são impedidas por esse fator de perda de controle sobre seu comportamento e dissuadidas a não retornarem ao consumo. Agora, novamente, as primeiras experiências de jovens menores de 14 anos não desencadeiam esse mecanismo. Esse mecanismo que eu falo, mecanismo psicológico, de perigo, e muitas vezes funcionam de forma oposta, quando uma pessoa vai contra o medo de repetidos episódios de uso. Agora, creio ser importante notar aqui a propaganda em massa contra as drogas na adolescência. Praticamente isso não funciona, porque é nessa idade que um adolescente trabalha por sentimento de contradição e rebelião interior contra as restrições sociais dos adultos, dos pais, enfim. As razões mais comuns para o uso disso incluem um baixo nível de satisfação com a vida, um ambiente social não adequado, decepções e falta de perspectivas da vida. Claro que há exceções, pessoas que catalogaríamos em bastante prósperas, saem a procurar novas e fortes experiências. Para mim, isso é outra forma de déficit de caráter psicológico. Lembrei da bebida alcoólica. Até agora, há uma disputa na literatura científica sobre a dose mínima de álcool, aquela que não é destrutiva para uma pessoa. Um copo de um bom vinho, uma vez a cada poucos dias, ou 2 copos de vodka, uma vez por semana para uma pessoa saudável. Porções que realmente não causarão danos significativos. No entanto, devemos levar em conta 2 circunstâncias bem importantes no assunto. Primeiro, o etanol é uma substância narcótica potente. Também é uma droga. Segundo, a esmagadora maioria dos estados modernos obtém lucros astronômicos do comércio de substâncias que contêm álcool e emite as licenças, certificados e cobre impostos. Ou seja, apenas negócios e nada mais, nada pessoal. O álcool à venda é uma droga legal e socialmente aprovada. E o consumo prolongado do álcool, como fica? Bom, mais um comportamento viciante. Vamos pensar assim, o alcoolismo tipo A, quando as pessoas bebem
para extinguir a ansiedade, desconectar-se de seus problemas e reduzir o estresse. E o alcoolismo tipo B, quando as pessoas bebem para sentir euforia e obter prazer. Aqui está a forma geral do alcoolismo doméstico. O mecanismo de destruição da psique é mais pronunciado no primeiro caso, do tipo A, por exemplo, né? Esse tipo de vício é muito mais prejudicial e perigoso para o corpo do que o alcoolismo do tipo B. Além disso, junto com o alcoolismo tipo A, sempre existem outros transtornos mentais comórbidos, como, por exemplo, a depressão. Tudo isso junto destrói a psique humana. Você está acompanhando? Acompanhando meu raciocínio? Está entendendo? Então, continuando. Se uma pessoa sofre de dependência e em algum momento percebeu a necessidade de tratamento e ajuda, podemos dividir condicionalmente esse problema sério em 3 componentes principais. A primeira é a parte química do vício. É eliminado por procedimentos médicos especiais, transfusão de sangue, plasmaférese, purificação do sangue, ou seja, aquilo que permite purificar o sangue de substâncias nocivas e remover a dependência química. A segunda parte é puramente psicológica. É necessário realizar um trabalho correcional e restaurador de longo prazo com uma pessoa viciada. Deve-se apoiar e formar uma nova imagem de si mesmo e uma nova imagem de um futuro sem vícios. O terceiro componente é social. Muitas vezes, para sair do círculo de vício e de uso, é necessário mudar para outro local. Tipo mudar de residência, tipo mudar de bar. A mudança completa do ambiente social e do trabalho de uma pessoa, por exemplo. Muitos hábitos e estereótipos podem ser alterados, mas quando imersos em conexões antigas, muitas vezes há um colapso e um retorno ao uso daquela substância. As estatísticas mostram claramente que cerca de 1 em cada 5 pessoas está pronta para admitir que é viciada e precisa de ajuda externa. 1 em cada 20 pessoas procura ajuda por conta própria e 1 em cada 30 pessoas em diferentes amostras entra em remissão. Uma remissão estável e para de usá-las e em diferentes amostras durante o período de controle. A tarefa de sair desse círculo vicioso de problemas e dependência é muito difícil, enquanto o início do uso e envolvimento no vício ocorre quase imperceptivelmente. Diante disso tudo, eu finalizo esperando que tenha tido sucesso na minha explicação, proporcionando um bom entendimento da questão. Aí um homem mais velho, grisalho, olha para o palestrante e faz um comentário. Eu entendi, mas sabe qual é o problema da sua tese? Ela é psicológica. E o nosso problema é de economia, uma economia pura e simples. Pague sua dívida e eu volto a abastecer seu copo, sentenciou o atendente do bar. Aqui trago um trecho traduzido por Marcel Conchet, do primeiro capítulo do Tao Te Ching, de Lao Tse. O caminho que se deixa exprimir não é o caminho de sempre. O nome que se deixa nomear não é o nome de sempre. O sem nome, a origem do céu e da terra. O tendo nome, a mãe de todos os seres. Assim seja, tudo de bom e de bem. Aproveite e nos ajude. Deixe seu gostei, inscreva-se, compartilhe, comente. Dê um afago nos algoritmos, nos ajude.
Se vivenciou alguma história e acha que pode divulgar, conte pra gente. Nosso e-mail está na descrição do vídeo. Tudo de bom e de bem. Até semana que vem. Tchau.